Boa noite pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live de segunda, né? Nossa live de sempre, né, que a gente faz aqui. Então, que possamos ter, né, uma ótima semana. Então, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez, né? Queria agradecer também, né, a todos que também acabaram chegando aqui no nosso canal. Para mim foi até, vamos dizer assim, meio que um negócio, uma loucura, né? Muita gente chegando. Até queria primeiramente agradecer a todos, então, que acabaram chegando até o nosso canal, né? E até pedir um pouco de paciência, desculpas, né? Porque às vezes eu não estou conseguindo responder todo mundo que está mandando mensagem e tudo mais, porque realmente tem bastante, mas vou dar o retorno para todo mundo, né? O pessoal também chegou em bastante número lá no YouTube, né? Então a gente vai tentando responder todo mundo, né? Lá no YouTube eu não consegui ainda entrar para responder os comentários, as perguntas das pessoas, mas pretendo ir lá fazer isso assim que der também. Então, boa noite e mais uma vez, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre hologramas, também sobre crenças, né? A gente faz essa live aqui toda segunda-feira, né? A gente faz a live. Hoje até eu vou fazer uma programação um pouco diferente. Vou voltar a fazer o envio para tratamento, né? A gente usa, aqui para quem não conhece, a gente usa uma nave do Comando Ashtar, conhecido como nave Sophie 1. Então, mais no final da live eu vou fazer esse encaminhamento para quem estiver sentindo, né, que precisa de alguma atenção, de algum cuidado, né? Então a gente entrega lá para o comando para ser tratado. Então eu vou fazer isso mais para o final aqui da nossa live, tá bem? Então, mais uma vez, todos bem-vindos e uma boa noite. Para a gente iniciar o assunto aqui, eu não sei se a maioria acabou vendo ou não, mas eu coloquei uma imagem lá nos stories, né? Justamente para que todo mundo já conseguisse ir vendo, entendendo um pouco do que é essa grade planetária que nós tanto falamos, né, que todo mundo aborda bastante, a grade holográfica, né, a grade que controla, que chamamos também de matriz, né. Então, não sei se todos conseguiram ver aquela imagem lá, mas essa imagem ela reflete muito bem as conexões que nós fazemos com toda essa malha, né, essa malha energética. Pois bem, então, o que seriam, né, esses hologramas, holografias, tudo mais? Em algumas outras oportunidades, a gente já conversou um pouco sobre como que foi o processo, né, de colonização e, e, e como que isso ficou dentro, vamos dizer assim, esse aprisionamento que a gente tinha dentro da roda de Sansara, né? A roda de Sansara é aquela coisa da gente ficar dentro das rodas das encarnações, flutuando, e é como se ninguém entrava e ninguém saía, ou seja, não existia amparo da forma que se tem hoje, não se conseguia que a luz entrasse de uma forma maior, e também a gente ficava repetindo essas encarnações sempre com karmas e karmas e karmas nessa roda, né? Então isso foi acontecendo, se desenrolando também por causa dessa matriz, né? E o que essa matriz ela tinha assim de diferente, ou como é que se operava isso, né? Então existem alguns dispositivos, eles são etéricos, tá? São etéricos, são dispositivos que se chamavam bombas Toplet e bombas Stranglet. Não sei se já ouviram falar disso, né? Mas não são bombas como a gente conhece aqui. São dispositivos de controle.
né? Isso foi antes, até muito antes, desde lá quando começou com os Anunnakis, draconianos, reptilianos, que esse sistema já está implantado aqui, né? Então, vamos dizer, entravam seres para encarnar, mas ficavam aqui, não acabavam não retornando. E então, pegando, né, vamos dizer assim, Comando Ashtar, dentre outras forças-tarefas que trabalham no Projeto Terra, essas bombas Toplet e Stranglet, elas foram sendo removidas, né? Então praticamente não se tem isso mais. Mas o que acontece, né? Então, nós como coletividade, cada um emana uma energia, cada um tem os seus pensamentos, tem as suas vibrações, as suas coisas. E isso tudo, por aqueles fios que eu coloquei a imagem, isso tudo acaba chegando nessa malha coletiva, nessa rede coletiva. E essa rede coletiva, ela também é uma rede holográfica, de hologramas. E como nós estamos conectados lá, essa rede ela vem sendo abastecida por diversas eras, né? Diversas encarnações. Quando nós falamos até, né, que voltamos para trás e não existem eles, né? Porque aqueles que viveram lá atrás somos nós hoje. Então, muito do que tem nessa grade, nessa rede hoje, fomos nós mesmos que construímos lá atrás. Então, tudo isso já vem há bastante tempo moldando essa rede. E o que acontece? Essa rede ela se conecta de formas diferentes com cada ser que está encarnado aqui hoje. Todo mundo está conectado com essa rede planetária, né? Que é a rede da Matrix, a rede de hologramas. Então isso a gente chama de hologramas coletivos, onde todo mundo está conectado, vibrando. Então como é que se modifica essa rede? Por que se espera que a coletividade faça expansão, vá aumentando sua frequência e tudo mais? Porque isso vai refletindo nessa rede. É assim que a transição planetária vai tomando o rumo dela, né? Mas trazendo individualmente para cada um de nós, então nós todos estamos conectados com esses hologramas coletivos. E a gente pode dar vários exemplos do que seriam esses hologramas, né? Você vai ter diversas crenças, diversas coisas que foram implantadas como verdade ao longo das eras, que elas estão armazenadas energeticamente nessas redes. Então, você pega, por exemplo, uma crença, né, que de muito tempo atrás, que se você morresse, você ia para o céu ou para o inferno, esse holograma, ele está nessa malha coletiva. E isso está ainda conectado em muitas pessoas. Só que ela conforme a evolução, conforme vai andando, todas essas coisas, ela vai sendo desconectada. Cada um vai expandindo e vai se desconectando dessas redes, dessas formas de pensamento, né, que vão moldando isso. E até quando alguém pergunta assim, né, por exemplo, falando, mas como é que eu me desconecto de um holograma? Como é que eu faço isso? Como que eu sei que eu estou conectado, né? Pois bem, a gente sempre fala que quando você começa a se expandir, fazer a sua expansão consciencial, esse caminho não volta mais. Não volta. Tudo que você expande não tem como regredir, como voltar. Então você pode imaginar, por exemplo, que tudo tem uma quantidade de energia, um quociente energético. Então você vai pegar um holograma específico, ele provavelmente ele está armazenado em uma faixa de Hertz. Tá? Então, o que seria essa faixa de Hertz? Vou tentar dar um exemplo aqui. Você imagina que tenha um holograma que ele vibre numa faixa de 15 Hz, tá? Vou até fazer com a mão aqui, mais ou menos aqui ele está alocado. E você automaticamente está conectado com esse holograma.
Então você começa a fazer a sua expansão, você vai subindo alguns hertz, né? Vamos supor, esse aqui está em 15, você está vibrando ali nos 8 hertz. Então você começa a subir, você vai subindo, daqui a pouco você chega nos 15 hertz. Quando você chega nos 15, você equilibrou o seu quociente energético com ele. No momento que você passa, ele não se sustenta, ele cai. Então, por que se fala muito que todo o processo é individual, que cada um faz a sua própria expansão, que cada um deve buscar as suas coisas? Porque com isso você vai se desconectando de toda essa forma, de toda essa malha. E quando você vai ter poucos seres conectados também em determinadas situações de hologramas, aquele próprio holograma ele vai cair também da rede geral, da grade planetária. Então, por isso que é importante, né, nós fazermos os nossos processos individuais, mas é importante também a coletividade subindo o seu quociente, porque tudo isso vai interferindo nessa grade, nessa malha planetária, né? Mas quando a gente trata de hologramas nesse sentido, eles são diversos, né? E eles vêm com o nosso ser por várias encarnações. O nosso ser hoje, que está encarnado aqui, ele é composto basicamente de duas coisas, duas heranças, vamos dizer assim. A gente vai trazer uma herança genética. Essa herança genética, ela vai trazer informações, tanto de DNA, emoções, enfim, uma série de coisas que vêm da nossa alma, vem do nosso ser cósmico, lá da mônada, lá onde a nossa alma foi criada, onde o nosso ser foi projetado. Dando um exemplo, né, pessoas que eventualmente sejam de algum raio, né, branco, azul, vão trazer essas informações da sua mônada através da linhagem genética. E existe uma outra coisa que se chama linhagem ancestral, que aí são as informações que você traz através de DNA, sistema mental, emocional, tudo mais, que vem da ancestralidade, que vem de pais, avós, bisavós. Então, essas duas coisas básicas formam o seu ser hoje. O fragmento de alma, o fractal que está aqui encarnado, ele traz essas duas partes que vão formar quem você é hoje. Então isso está conectado nessas malhas. Às vezes você traz informações que estão conectadas a diversas encarnações. E isso é fazer a expansão, é ir desconectando disso, é enfraquecendo toda essa malha, né? A gente já sabe que, por exemplo, a malha, ela está melhor hoje, vamos dizer assim, mais solta no hemisfério sul do planeta, né? No hemisfério norte ela ainda está um pouco mais presa, né? Mas também está se adaptando. Pois bem, e aí a gente pega então e vai transmutando esses hologramas, vai eliminando eles da gente mesmo, então você se expande e automaticamente vai enfraquecendo a malha, né? E daqui a pouco muitos hologramas coletivos também acabam caindo por si, não existem mais. Isso poderia a gente falar muito como aquilo que a gente chama, né, o descortinar dos véus, os véus estão caindo. Nada mais é do que você está fazendo isso também, porque isso tudo vai modificando a realidade, né? Aquela coisa de realidades paralelas, porque a vida aqui no 3D ela não deixa de ser uma grande holografia também, um grande holograma, tá bem? E aí a gente pode falar um pouco sobre os hologramas individuais, tá? E é isso que, esse assunto que talvez seja o mais importante até do que propriamente o coletivo, porque, vamos dizer assim, nos atendimentos que eu faço, conversando também com outras pessoas, é como se esse artifício agora isso está ficando mais num número maior, está tendo mais, está se achando mais hologramas individuais. E o que seriam esses hologramas individuais, né? Todo mundo sabe, muita gente já ouviu falar, né, sobre chip, implante, sobre contratos, acordos, que são coisas que a gente fez em outras encarnações, né?
que acontece? Um implante, ele não vai ser colocado numa pessoa de forma aleatória, assim, vou colocar um implante lá no tornozelo, lá no punho. Não, eles têm uma certa inteligência, né? Porque geralmente um implante, também estamos falando disso de forma etérica, né? Porque implantes são etéricos, eles vão ser colocados numa forma de um sistema que faça honrar aquele acordo, aquele contrato, aquela coisa. Só lembrando, né, que nós temos também muitos contratos e muitos acordos positivos, tá? Ou seja, quando alguém faz uma apometria, quando alguém faz alguma técnica que vai, vamos dizer assim, buscar isso, esses acordos, esses contratos positivos, a maioria das pessoas não vai ter nem permissão para estar mexendo nisso, porque quem cuida disso são as egrégoras de cada um. Porque quando você vem encarnar, você faz alguns acordos e contratos de coisas que você vai desenvolver aqui nessa vida, né? Só que o que acontece, assim, o que a gente consegue observar? Que, então, isso tudo está perdendo força, né? Dando um exemplo assim, você se desfaz dos seus acordos, dos seus contratos negativos, e como a gente está em transição, alguém perguntou, né, assim, é colocado nos corpos sutis, exatamente, de forma etérica, né? Como a gente está eliminando contratos, acordos, tudo mais, e estamos indo para a transição, até onde eu sei e tenho tido informações, não estão sendo permitidos fazerem novos acordos e contratos, né? Até porque as zonas umbralinas elas estão sendo limpas. Então, não é como se não está tendo mais permissão de estar fazendo coisas novas. E o que, vamos dizer, está acontecendo, né? Então se está indo para os hologramas. Como, vamos dizer, essas forças, né, mais negativas não estão tendo outro artifício, porque os contratos, os acordos, os implantes, tudo isso aí está perdendo força, aí entra com um pouco mais de força os hologramas individuais. E como é que isso se opera, né? Como é que eu observo esses hologramas se operando? Geralmente isso vai acabar acontecendo de forma quando se tem uma oportunidade, quando se tem uma brecha, né? Eles vão acabar usando isso. E isso é uma coisa muito sutil, né? Às vezes você fez alguma movimentação no seu dia a dia, alguma coisa lá que já está alguns dias com uma vibração mais baixa, frequentando locais, né, que também, vamos dizer, colaboram para essa vibração estar mais baixa, ou até outras coisas. Então você acaba baixando a frequência e eles acabam tendo um acesso ao seu campo. Por isso, até só complementando aqui, pessoal, eu sempre defendi muito, assim, quem descobre sua origem cósmica, não compartilhe muito as suas informações. Não fique falando assim, eu sou pleiadiano, eu sou arcturiano, eu sou isso, porque você acaba facilitando a vida, entende? Jogando as suas informações, deixando seus rastros, suas pegadas energéticas, né? Então, eu sempre prezo muito para ter muito cuidado assim com quem compartilha, só com pessoas de confiança, essas informações. Porque como é que isso ocorre, né? Então, no momento que você está com uma vibração baixa, eles aproveitam essa vibração para colocar, não é um implante, mas é como se fosse uma espécie de uma fita. Eu visualizo assim, tipo uma fita etérica, que o único objetivo dela é projetar hologramas. E como é que um holograma ele se opera, né? Só para o pessoal ter um entendimento um pouco melhor. Vamos supor que eu esteja com alguma problemática, alguma coisa na minha vida, e então eu começo a pensar nesse problema. Então, por enquanto, está tudo dentro da realidade, eu estou pensando naquilo. Quando essa fita ela se ativa, ela começa a jogar gatilhos e a jogar o seu sistema mental e emocional para outras situações que não são reais, ela distorce a realidade para você. E aí que começam os processos de ansiedade, de preocupação, de uma série de coisas, porque é uma bomba que fica jogando uma série de coisas, né?
e que você não sabe o porquê está indo para aqueles pensamentos, né? Você estava simplesmente pensando no início de um problema ali, e daqui a pouco ele já virou uma série de outras coisas, né? E deixa eu ver aqui, alguém perguntou, né, como que sabe a origem cósmica? O jeito que eu recomendo melhor de fazer com maior confiança é através de registros akáshicos, né? Procurar alguém que faça isso. Eu até tenho essa formação também em hipnose akáshica também, porém, pela experiência e tudo mais, eu não tenho trabalhado com isso, mas tem muitas pessoas de bastante confiança que são especialistas em registro akáshico, né? Eu acho mais confiável fazer dessa forma, né? Você está de bigode e óculos? De bigode, né? Óculos, acho que não. Então, o que acontece? Então, isso começa a perturbar o nosso sistema mental emocional, essa distorção de realidade. Então, com isso até já fica o conceito de holograma, né? O que o holograma faz? Ele distorce uma realidade. Você está conectado com uma coisa que projeta vamos dizer, uma não realidade para você. Mas no momento que você começa a vibrar naquilo, aquilo se torna real para você. Então, dando um exemplo, você não tinha medo de determinada situação, daqui a pouco você tem. Indicar essas pessoas, sim. Vou indicar três aqui, rapidinho. A Ana Paula, do Mundo Akáshico, a Josi Grossi, tá? E tem a Lívia Buriti. Tá? Essas três que eu me recordo agora fazem. Tá? E o que acontece, né? Então, quando você está conectado nisso, muita problemática ela tende a exponenciar coisas que poderiam ser facilmente resolvidas na sua vida, elas se tornam difíceis, elas se tornam muito mais trabalhosas, né, para se entender alguma coisa, para se buscar alguma coisa, né? Holograma e implante são a mesma coisa? Não. O holograma ele é uma projeção mais daqui. O implante ele vai geralmente estar atrelado a algum acordo, algum contrato, com algum fim específico. O holograma não, ele é uma distorção simplesmente de realidades. E o holograma é aquilo que eu estava explicando, né? Quando você sobe a frequência, sai da vibração que ele está fixado, ele acaba não tendo mais sustentação energética e ele sai, né? Como remover implantes, né? Então isso também é um assunto que você pode usar várias técnicas, né? Apometria, dentre várias outras, porém sempre tem aquela, né? Ninguém vai resolver problemas assim num passe de mágica, tem que ter a contrapartida. E o que seria essa contrapartida, né? É você já ter uma energia que permita isso, que permita que esse implante seja retirado, né? Então, a apometria, por exemplo, que alguém comenta ali, resolve? Sim, mas a pessoa já tem que estar numa frequência para que tenha essa permissão, porque é como se você fosse negociar com aqueles seres que colocaram aquele implante lá para desfazer isso, tá? E também agora, por experiência trabalhando com isso, eu sei que muitas vezes não está tendo muita chance, assim, é como se o comando Ashtar, algumas outras egrégoras, elas chegam e fazem, tá? Tenta se negociar, não deu certo, mas a gente vai fazer igual. Tá acontecendo isso para dar uma acelerada também nos processos individuais. Tá? Então isso tudo já está andando, já são assuntos que a gente vem trazendo, né? Mas os hologramas, inevitavelmente a gente vai caindo, né? Vai se conectando com eles. Você pega a mídia, usa muito essa persuasão, usa muito essa conexão, esse simbolismo, né? Que muitas vezes a gente acaba se conectando sem querer em alguns hologramas, né? De distorção da realidade. Então, a gente deve ter muito cuidado. Eu vou dar algumas dicas para vocês de como cuidar para não cair nessa cilada de se conectar em hologramas. Cuidem bastante o que vocês assistem,
não fiquem buscando muito assim, vídeos o tempo inteiro para assistir, para buscar conhecimento e entendimento, né? Porque ele deve ser leve. Meditações, cuidem muito aonde vocês fazem também, porque às vezes pode ter alguma instrução. Então a gente tem que ter cuidado. Até quando vocês buscam algum terapeuta, alguém, né, para fazer alguma coisa para vocês, tentem se conectar com a energia da pessoa, tentem se conectar com tudo isso para que vocês realmente estejam com pessoas confiáveis, né? Existem implantes benéficos, sim. A gente tem implantes, né, colocados de forma positiva que vão trabalhar na questão da mediunidade, na questão da nossa conexão também com o nosso eu superior, uma série de coisas, né? Quando se conectar em hologramas, como se desconectar dele? Eu vou dar essa mesma explicação para as crenças limitantes. Eu só vou introduzir um pouco essas crenças e eu explico as duas coisas juntas aqui. O que acontece, né? Muita gente me procura sempre para, vamos dizer assim, Henrique, eu queria que você eliminasse minhas crenças. E a resposta sempre é a mesma, não tem como. Não tem como eliminar crenças limitantes. Mas eu vou primeiro explicar para que vocês entendam o que seria esse conceito, né? O que são crenças limitantes? São parecidas até com hologramas, só que são diferentes. São situações que a gente vai vivenciando durante várias encarnações, que elas passam a ser a nossa verdade, como se a gente vai vivendo e aquilo para nós é real, essa é a nossa realidade. E aquilo vai se armazenando no seu sistema inconsciente ao longo de várias encarnações. Nessa encarnação atual, a gente forma mais algumas crenças limitantes e elas ficam todas lá, tá? Todas estão armazenadas ali. E eu vou dar um exemplo assim de uma coisa bem simples, né? Você imagina uma mãe, que essa mãe, ela diz assim para a criança, de uma forma inocente, se você não comer tudo, a mãe vai ficar triste, tá? Porque ela quer que a criança coma. Então, muitas vezes, isso vai armazenar no inconsciente da criança, e às vezes ela vira um adulto, e ela está obesa, porque lá, de forma inconsciente, ela segue comendo muito, porque ela não quer ver a mãe triste. Então, isso é uma crença limitante. Dá um outro exemplo, quando alguém pode falar assim para você, também quando criança, né, só para contextualizar, fala assim, a gente vai sair agora, então vai no banheiro porque na rua não tem onde ir. Você pode ter certeza que cada vez que falar essa palavra para essa pessoa, ela vai correr no banheiro. Fala, gente, vamos sair? Ela vai correr no banheiro. E as crenças limitantes, quem tem não percebe elas assim. Então, simplesmente isso vai moldando os seus comportamentos e você não tem consciência nenhuma. Eu até comentava com um amigo meu, eu dizia, eu posso voltar daqui 10 anos e você vai estar fazendo o mesmo comportamento. Ele só vai sair de você quando ele se tornar consciente. E aí que entra essa parte que eu estava explicando, o porquê a gente não consegue arrancar essas crenças. Isso é um raciocínio bem fácil que dá para fazer. Eu até digo para as pessoas, quando você for procurar alguém para te auxiliar e essa pessoa falar assim, eu vou remover as suas crenças limitantes, tá? Provavelmente essa pessoa está mentindo. Tá? Porque crenças limitantes não tem como arrancá-las, podem ser trabalhadas, mas se você simplesmente, você imagina assim, tá? Que eu, Henrique, eu tenho todo o meu padrão de comportamento baseado nessas crenças. Simplesmente vem um ser agora que arranca isso de mim. O meu ser vai ficar num estado sem referência, perdido, não sabe o que fazer mais. Se eu levantar dessa cadeira, eu não vou mais saber o que fazer, porque eu perdi toda a referência, entende? Então as crenças, elas são trabalhadas de forma gradual. É aquela coisa, no momento que você consegue subir o seu quociente energético, que você consegue fazer uma expansão, elas vão se tornando conscientes. Por que se fala tanto em autoconhecimento? Porque você começa a se observar, você começa a ver quais são os seus comportamentos. Você começa a entender,
pô, eu faço isso. Ou cada vez que alguém fala uma coisa, eu faço aquilo. E quando você vai expandindo, aquilo vai se soltando, aquele aglomerado que está também lá, todo, você imagina tudo coeso, lá isso vai se soltando. Vai se soltando, você joga lá uma energia, joga uma coisa e isso vai vindo. E quando se fala em trabalhar as crenças, né, isso também muitas vezes é um processo um pouco doloroso, porque sobe aquela coisa para a consciência e você se dá conta daquilo, e você precisa eliminar aquilo. Muitas vezes você é jogado contra a parede, né? Ó, precisa resolver essa parada aqui. Então você acaba fazendo isso. Então, por isso que eu sempre digo, eu não consigo arrancar crenças de ninguém, não tem como fazer isso, é impossível. Porque você precisa respeitar que a pessoa precisa ancorar uma energia para você ir conseguindo eliminar isso, né? Isso, as barras fazem isso aos poucos, exatamente, porque você, com as barras você vai fazendo o quê? Você vai integrando energia naquela pessoa, ela vai subindo e aquilo vai começando a subir para a sua consciência, né? Aí, vamos lá, você pega uma pessoa, nesse exemplo que eu dei ali, de sair de casa e antes correr no banheiro, né? Quando essa pessoa toma consciência disso, acabou, sumiu, não tem mais sustentação, essa crença não faz mais parte dela. Porque agora, quando ela vai ser, ela sabe, antes eu corria no banheiro, agora eu não preciso mais. Entende? Como que a gente trabalha e vai buscar nos entender. Então, qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de coisa que você vai fazer, ela vai te auxiliar, ela vai te dar um empurrão, ela vai conseguir trazer um pouco mais de luz a você. Mas não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Quem faz as coisas somos nós. Sem a gente fazer movimentos nossos, nada disso se resolve. Não existe mágica nesses processos, tá? Não existe quem promete, né? Aquela coisa assim, eu trago o seu amor em 7 dias, faço isso, faço isso. Isso é coisa de feiticeiro, tá? Não, ninguém faz isso por ninguém. As terapias, as coisas servem para reequilibrar a pessoa, para que ela consiga tomar as melhores decisões, os melhores caminhos, as melhores coisas a se fazer, né? Então, por isso que, quando a gente fala em hologramas e crenças, o primeiro entendimento que a gente deve ter é que tudo isso se ancora em alguma vibração energética e que quanto mais você expandir, você transpassa essa vibração e essas coisas vão perdendo a sustentação. Tem que ter muito cuidado mesmo com o que se fala para crianças, né? Porque isso vai moldando o ser, né? Que nem eu disse, isso que você fala ali, a mãe vai ficar triste se você não comer tudo, é uma coisa muito inocente, né? Então você imagina quantas crenças a gente não traz, né? Sobre dinheiro, sobre religiões, sobre N assuntos, né? Que aquilo, naquele momento, são as nossas verdades, né? É aquela coisa, para quem já estudou um pouco mais de PNL, de mecânica quântica, você sabe, né, que uma pessoa passou numa vitrine, onde ela olhou alguma coisa em promoção lá, em questão de 12 segundos, essa pessoa vai tomar a decisão se ela compra aquilo ou não, baseado nessas crenças. Então, por isso que não se arranca. Se você arrancar, ela perde toda a referência. Então, isso vai se trabalhando, vai se buscando esse melhoramento. Por que é muito importante nós termos também o nosso sistema mental e emocional muito regulado? Porque tudo isso trabalha em conjunto. Por isso que eu sempre digo, né, que nós não estamos estáticos em nada. Quando a gente pega ciência e espiritualidade, é tudo sempre dinâmico, tudo está interconectado. Aquelas coisas que todo mundo fala, todos somos um, isso, aquilo, tudo isso reflete nessa grade. Tudo isso se sustenta nessa grade planetária. Então a gente deve sempre buscar, né, esse melhoramento, buscar esse entendimento, mas ter também essa consciência que exigem movimentos nossos também. Exigem os movimentos para que a gente faça o nosso caminhar. E é isso, né? Desde muito novo, quando o pessoal perguntava assim, Henrique, você é espírita, você é isso, você é aquilo,
ou o que você faz com isso, eu sempre dizia, tudo isso para mim nada mais é do que autoconhecimento, porque autoconhecimento é que traz isso. Eu queria até perguntar uma outra coisa. Não existe uma mudança pronta, né? Tudo tem um esforço. Se todo mundo já ouviu falar, eu acredito que sim, né? Porque daí são outros, mas nos degraus de Maslow, né? Quem não conhece os degraus de Maslow pode dar uma estudada neles, porque você vai ver como que você faz esse avanço dentro dos degraus para chegar nessa conexão espiritual e, vamos dizer, sendo o arquiteto, né, da sua própria vida, começando a dominar os processos, né? Tem uma escala que você identifica mais ou menos aonde cada um está. Se vocês não conhecerem, eu até posso explicar rapidinho os degraus de Maslow, só para que isso fique também mais claro, porque isso está também diretamente conectado nesse sistema de hologramas e crenças, né? Então, vamos ver aqui como é que tá. Algumas pessoas não conhecem, né? Maslow e a espiritualidade, né? Então, estudei isso quando cursei direito. Por favor, te agradeço. Então, os degraus de Maslow, né, eles é uma pirâmide, né, que você vai fazendo a subida dela, né? A subida. Então, são os degraus. E o Maslow, né, ele sempre explica que você só sobe um degrau quando você elimina o anterior. Então, quando a gente pega os degraus, o primeiro degrau é o degrau da fome. E então a gente tem mais ou menos 1 bilhão e alguma coisa de pessoas no mundo que ainda passam fome. Essas pessoas, elas não conseguem pensar em uma outra coisa a não ser num prato de comida. Então elas não conseguem ir para o próximo degrau. Enquanto não resolver a fome, elas não sobem para o segundo degrau. Tá? E o segundo degrau é o degrau dos relacionamentos. Tá? E é onde está a grande massa da população mundial. O que acontece? O segundo degrau do relacionamento, embora muitas pessoas tenham relacionamentos, esses relacionamentos não são bem resolvidos ou não são bem vividos. Porque um relacionamento onde ele é de trocas, né, benéficas, esse relacionamento ele é um relacionamento que cresce, que tem uma série de trocas, uma série de coisas. Muitas pessoas hoje estão em relacionamentos por causa de coisas também. Ou porque se acostumou, ou porque não pode se separar, ou por isso, ou por aquilo. Então, estão presas no segundo degrau. Enquanto você não harmonizar o relacionamento, né, você não sobe para o terceiro degrau, que é poder. E aí, quando a gente fala em poder, não é aquele poder, né, do topo da pirâmide, porque hoje essa pirâmide tem muito poucas pessoas nesse topo. Então, aqui a gente entende como autopoder, né? Você começar a acreditar na sua força, no seu poder, ter isso, trazer para si, né? E quando você consegue fazer isso, automaticamente você sobe para o quarto degrau, que é o degrau do autoconhecimento, que aí era onde eu queria chegar. Autoconhecimento, você vai começar a buscar se entender. Você vai fazer uma série de coisas, né? Estudos, vai assistir palestras, desculpa, pessoal, programas, uma série de coisas. E aí que a maioria das pessoas se perdem, porque querem buscar demais coisas, ou ficar muito tempo buscando autoconhecimento. Quando você pode fazer isso de uma forma bem rápida, né? Pegar, porque isso nunca vai acabar, você nunca vai deixar de se autoconhecer. Mas você faz um autoconhecimento e aí depois você já pula para o quinto degrau, que é a espiritualidade. Aí você se conectou com tudo. Aí você consegue enxergar o seu ser como um ser expansivo e fazer esses processos todos que a gente estava comentando aqui de uma forma muito mais harmônica, porque você vai buscando as coisas em você. Você entende essa parte espiritual. Então, cada um pode analisar mais ou menos como é que está
essa situação dentro dos degraus. Aonde que eu tô? Tô no relacionamento, como é que tá meu relacionamento? Como é que tá a minha confiança em mim mesmo, né, na questão do poder? O autoconhecimento, eu fico assistindo tudo, quando até dou uns exemplos às vezes. Você vai lá e quer ler um texto, né, onde fala que os arcturianos têm 3 dedos. Tá, e isso vai trazer o que para você? Traz algum crescimento? Não. Às vezes uma outra coisa? Sim. Então, tem muita coisa que a gente vai buscando de curiosidade disso, mas que na verdade não traz crescimento, expansão. Então, muitas vezes é melhor você assistir menos coisas com mais qualidade do que ficar buscando uma série delas. Porque, inclusive, quando você busca, muitas vezes isso vai bagunçar, né? Eu brinco até, deixa você zoado, que você, inclusive, abre brechas para entrar nesses processos de hologramas individuais. Então, por isso que a gente deve ter bastante cuidado com isso, né? Cuidar quem assistimos. Quem não tem um relacionamento, você tem relacionamento, pode não ser um afetivo, mas então ele está resolvido para você. No momento que você tem um relacionamento que ele não está alinhado, que ele não está sendo, como é que a gente diz, harmonioso, aí você está preso nesse degrau, né? Está preso nesse degrau. Então a gente deve sempre atentar com tudo isso. Por isso que o importante é nós olharmos sempre para a gente. Por isso que quando você vai ler mensagens que elas são de luz, sempre fala isso, né? Você sempre vai encontrar mensagens que vão dizer para isso, para você fazer o seu processo, para você se amar, para você buscar as suas coisas, porque no final é isso, né? É você e você. Ninguém vai fazer por você e também você não vai mudar os outros, né? Você possa esquecer, não, você tem que resolver, tem que harmonizar essa parte para você subir nesse degrau, né? Então, por isso que é importante isso, relacionamento nutritivo, né? Onde trocas harmônicas acontecem. Então, isso é muito importante a gente ter o entendimento. Porque, por isso que eu estava falando mais pro início, né, pessoal? Tudo que você expande não volta mais. Então, até dá para a gente fazer um exercício aqui. Imagine todo mundo que está aqui, volta. Imagine agora que você volta 10 anos para trás na sua vida. Como que você era 10 anos atrás e como que você é hoje? Quais os medos que você tinha lá atrás que talvez você não tenha mais hoje? E muitas pessoas vão dizer assim, se eu voltar 10 anos atrás, se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. E sabe como você faria? Tudo igual. Porque naquele momento era o conhecimento, era a expansão que você tinha para aquele momento. Então se você voltasse, você faria tudo igual. Então, quanta gente não fica revivendo as situações passadas, pensando, mas eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Não, você ia fazer igual. Por isso que é importante você se preocupar com o agora, com o presente. Porque agora você expandiu, agora você tem experiência. Agora aquilo que te causava medo lá atrás, não causa mais. Quantas coisas que vocês viveram há 10 anos atrás, que hoje vocês sorriem daquilo, trouxe força para vocês, não é? Então, isso é o experienciar, isso é a gente ir amadurecendo. As experiências, é isso que vai trazendo a força, aquela casca, né, grossa, vai engrossando. Quantos processos que vocês viveram lá atrás, que se eles acontecessem hoje novamente, vocês iam simplesmente transitar por eles, surfar naquela onda, né? Mas lá atrás aquilo era uma coisa grande, né? Então, tudo vai sendo assim nas nossas vidas. É um adquirir de experiência. Nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para isso, para experienciar, para o nosso ser poder experienciar. Imaginem quantos fractais estão encarnados aqui hoje, nesse planeta. E qual é o objetivo deles estarem aqui?
experienciar, evoluírem. Tudo isso vai sendo integrado, ancorado no eu superior. Então é para isso, é isso. Então é isso que a gente deve ter em mente. Que amanhã nós seremos bem melhores que hoje. Por quê? Porque você vai fazendo tudo isso, né? Você vai fazendo toda essa expansão. Você vai se desvencilhando desses hologramas, dessas crenças. Vai ficando limpo. Isso é cair os véus, isso é tirar os véus. Os véus, eles não vão ser tirados por seres galácticos que vêm aqui e simplesmente mostram tudo diferente. Não, a gente vai fazendo isso. E daqui a pouco, simplesmente, as coisas vão acontecendo. Todas essas mudanças que nós estamos sentindo, as atualizações hormonais, atualizações de DNA, né? Tudo isso vai acontecendo e a gente vai transitando dentro. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados. O que eu preciso fazer? Como eu ficar mais tranquilo, mais harmônico. Aí você tem que conectar com você mesmo, né? Você tem que ouvir a sua alma, ouvir o seu coração. É o soltar, exatamente. Você solta. Quando você solta os processos, eles vão simplesmente acontecendo e você vai integrando. Porque, vamos dizer assim, chamar com essa palavra, né? Os problemas, eles vão estar ali. O que muda para cada um é a forma, como você encara eles. Você vai ficar dias batendo, falando sobre isso, ou simplesmente você vai resolver. Então, a expansão traz isso. Algumas pessoas questionam, devem ter questionado você já, né? Nossa, você fica assim quando acontece isso? Eu ia estar... Porque a gente vai expandindo e você vai ficando forte. Né? Todas as coisas que você vivencia vão te trazendo força, vão te deixando maior, né? Na verdade, todos somos seres muito grandes, nós estamos aqui limitados de consciência. Então é como se nós estivéssemos limpando o nosso porão, né? Varrendo toda aquela poeira, tudo que não serve mais. Então isso vai saindo e a gente vai ficando limpo. Quando vai ficando limpo, a gente consegue ver melhor, a gente consegue ver real o que é. E esses hologramas que vão saindo, né? Então, a gente já fez algumas analogias, algumas coisas também, né? Nesse sentido, falando até usando um celular, né? Você vê que quando você pega, né, o seu celular, você começa a receber uma série de coisas, uma série de fotos, os aplicativos vão se atualizando, né? E cada vez vão ficando mais pesados, né? Com mais memória. E chega um determinado momento lá que o seu celular ele encheu. Né? Você até pode colocar um cartão de memória, alguma coisa, mas daqui a pouco ele está cheio de novo. Né? Aí você tem duas alternativas. Ou você compra um celular novo, ou você apaga o que estava lá, que está na memória. Você faz uma limpeza. Aí fica aquela pergunta, né? Se a gente é o nosso próprio celular, não tem como a gente comprar um novo. Então o que está acontecendo agora, nesse momento? Nós estamos limpando o que não serve e atualizando o que está vindo aprimorado. Ou seja, os arquivos eles estão vindo mais leves, de uma forma mais etérica. Isso que é a mudança carbono para a base cristalina, base de silício, né? Deixar tudo mais leve, mais etérico. Quando a gente vai para 5D, vai ser assim também. Então, é mais ou menos isso, né? Então você observa como é que está o seu sistema, né? O seu celular. Ele está desatualizado, ele está com muito arquivo, precisa limpar a memória, né? Então dá para a gente fazer essas analogias, né? Porque se você quiser armazenar tudo, daí vai ter aquela outra analogia, né? Mas eu tenho muita foto lá de trás que eu não posso apagar, né?
Então não tem o que fazer, né? Ou você limpa, ou vai ficar lento, ou não vai funcionar, vai parar, né? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui também. Então fica uma boa analogia, uma boa forma da gente ver, né? E aí tem mais aquela outra parte, né, pessoal? Sabe quando alguém quer te enviar uma coisa e você não consegue receber porque está cheia a memória? Aí você precisa pagar, né? Você precisa pagar para poder receber as novas. É mais ou menos isso também que acontece, né? Se você não apagar o velho, não tem espaço para armazenar o novo, é isso. Então, isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos limpando o nosso HD. Mais ou menos isso. Acho que fica, né, bastante coisa para a gente refletir com tudo isso. E hologramas, né? Todos nós estamos conectados, nós vamos nos desconectando deles. Não existe ninguém que está mais adiantado, mais atrasado, né? Nós estamos todos fazendo o mesmo caminhar. E eu queria fechar essa live aqui com uma outra coisa que eu estava conversando com uma pessoa hoje. Eu já comentei em algumas outras lives, né? Dessa coisa de despertos, dessa coisa de achar que existem grupos, né? Os que vão, os que não vão, os que vão ascensionar, os que não vão, os que estão despertos. Para mim, Henrique, mas isso é uma coisa minha, tá? Eu vou trazer isso aqui para reflexão de vocês. Para mim, essa palavra despertos eu nunca gostei. Por quê? Porque ela separa. Ela começa separando. Parece que esses são um grupinho bom e aquele outro não é um grupinho bom. O que acontece? Tem muitas pessoas que não conhecem nada disso aqui que a gente está falando, nada de espiritualidade, de nenhum assunto desses, que elas têm um coeficiente energético, um quociente energético bem avançado. Então muitas pessoas vão ascensionar sem saber nada desses assuntos. Então não existe isso, tá? O que vale é a sua capacidade de amar, sua capacidade de dar e receber amor. Isso é o mais importante do que buscar um monte de conhecimento. Conhecimento faz parte da expansão, tá? Mas ele não é o definidor de quem vai e quem não vai ascensionar, tá? Então, queria só trazer isso, mas complementando, né, com uma outra coisa. Todo mundo está querendo que aconteça logo a transição, né? Muitos trabalhadores da luz, sementes estelares, enfim, está todo mundo ansioso, né? Todo mundo querendo. Mas vamos fazer uma outra reflexão, e com essa que eu vou fechar, que eu queria que vocês analisassem durante os próximos momentos seus, tá? Quando que começamos, vamos dizer assim, então, a despertar, certo? Eu acredito que muitas pessoas vão dizer assim, não faz muito tempo, né? Então imagine que se a gente voltar 5 anos, tinham pessoas que já estavam, então, despertos, né? E já pensou se lá atrás, quando você não estava ainda desperto, ocorresse a transição planetária? Você ia ficar triste, né? Porque não esperaram você. Podiam ter esperado mais um pouco, mas eles esperaram, né? E agora tem mais gente que daqui a pouco vai estar despertando, né? Só que às vezes é um certo egoísmo da gente. Agora que a gente tá, né, desperto, a gente quer que a transição ocorra de uma vez. Mas antes esperaram você. E por que agora não dá para esperar um pouco mais os outros? Aí a gente lembra do lema, né, do Exército Mariano, Exército de Mãe Maria, que o lema é até a última alma. Quem trabalha nas egrégoras de Maria sabe que enquanto a última alma tiver chances, o trabalho não acaba. Então não fiquem ansiosos, vivam o agora. O agora, façam os seus processos, busquem a sua expansão. Porque todos vão ter as oportunidades. Ninguém está adiantado, ninguém está atrasado. O resto
é apenas história, né? Esperaram você e vão esperar até que a última alma que tenha condições de fazer isso também faça. Tá bem, pessoal? Com essa reflexão eu queria fechar isso, tá? Tem muita gente que está querendo a live no YouTube, né? Como eu disse, foi muita gente chegando de uma vez, eu fiquei muito feliz com isso, só que eu até não consegui responder todo mundo. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu preciso responder todo mundo, né? Vou colocar essa live aqui também lá no YouTube. Depois eu vou ver se eu coloco também uma enquete lá, para ver se a gente define um dia, para ter um dia fixo no YouTube. Como o meu caminho começou aqui no Instagram, eu vou continuar fazendo essa live sempre aqui no Instagram, tá? Toda segunda com o pessoal, mas eu vou estudar junto com as pessoas, lógico, para a gente criar um dia de ter uma live lá no YouTube também. Sei que tem bastante gente que gosta de assistir por lá. Então, era isso, pessoal. Com isso que eu queria fechar hoje, tá? Ah, não, fechar o assunto, tá? Porque eu vou fazer junto aqui um encaminhamento com todo mundo que quiser receber, né, tratamentos na nave Sophie 1, tá bem? Mas de assunto era isso. Então, desde já, gratidão a todos vocês. Tá bem? Então, agora, o que a gente pode fazer? Tá? Todo mundo que quiser receber, né, esse tratamento, eu vou fazer o encaminhamento. Só para mim explicar, eu faço o encaminhamento, tá? Cada um vai... Lá o tempo é atemporal, tá bem, pessoal? É atemporal, esquecem essa coisa de tempo. Então, eu vou fazer o encaminhamento daqui, vou esperar um pouquinho e vou trazer de volta, tá? Mas não se preocupem, quem tiver em meditação pode continuar, eu vou encerrar a live no momento que for necessário, vocês vão voltar. O comando vai estar dado, porque ele é atemporal, tá bem? Então eu vou fazer isso e cada um vai no seu tempo, volta, pode ficar meditando o tempo que quiser. É só porque não tem por que a gente deixar a live gravando aqui parada, né? Mas lá em cima, na nave, né, Sophie, é uma nave do comando Ashtar, tá? A gente vai lá ter o comandante Charim e também o comandante Juliano, tá? Que vão receber, além de Shanti Akesh. Então, vou fazer esse encaminhamento para lá. Tem arcturianos, sirianos, andromedanos, né? Pleiadianos, todos os seres amparando nessa nave. Então, muitas pessoas acabam indo para as câmaras receber o amparo necessário. Então, depois, cada um quiser também, eu vou deixar essa live salva. Quem quiser compartilhar depois com o que sentiu, tudo mais, pode também, tá? Só peço novamente desculpa que eu não consegui ainda responder todo mundo que me mandou comentários, mensagens, tudo mais, porque realmente foi bastante. Como eu tenho o Pedrinho, né? Quem não sabe também, eu tenho um filho especial que também demanda muito cuidado. Então eu vou respondendo conforme eu conseguir ele, tá bem? Então vamos lá. Podem começar todos fechando seus olhos, fazendo algumas respirações profundas. Joguem a sua concentração nessa respiração. Observem como que ela funciona. Observem os seus batimentos cardíacos. Imaginem que dos seus pés vão descendo, saindo raízes. E essas raízes, elas vão descendo pelo piso, atravessando todas as camadas e vão chegando já lá no núcleo, no centro da Terra, se conectando com esse núcleo. Do núcleo da Terra vêm todas as energias, todas as frequências que nós precisamos para o nosso corpo ficar em harmonia. Então, o centro da Terra envia essas energias para a gente e vão subindo por essas raízes, entrando no nosso corpo, chegando já no chakra básico,
chegando no chakra umbilical, chegando no plexo solar, passando pelo chakra cardíaco, pelo laríngeo, pelo frontal, pelo coronário. Essa luz então ela vai subindo por outros chakras etéricos e ela vai subindo, atravessando o teto de onde a gente está, atravessando o telhado e subindo pelos céus. Quando você olha para baixo, você já começa a ver a cidade ficando pequena. E essa luz ela segue subindo, vai atravessando as camadas atmosféricas. Você olha para baixo e agora vê o planeta já ficando pequeno. Até que você encontra uma luz branca, prateada, e você se conecta com essa luz. Essa luz, na verdade, é a nave Sophie. E você está conectado nesse momento com essa nave. Ela envia para você também essa luz que vai descendo por esse feixe de luz e entrando pelo seu chakra coronário, passando pelo frontal, laríngeo, se conectando com o seu chakra cardíaco. E isso vai inundando toda a parte superior do seu corpo com essa luz. E quando você respira, o ar que entra, ele se mistura com essa luz. E automaticamente isso é transportado a cada célula do seu corpo. Então agora você está conectado com o céu, com a terra. Você está relaxado, tranquilo. Então nesse momento vamos solicitando que todas as egrégoras aqui presentes nos auxiliem, fazendo os escudos de proteção e ativando em todos os presentes o escudo Maháriko e também os seus Merkabás de luz em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solicitamos também que quando se fizer necessário, se faça o desdobramento dos corpos sutis de cada um aqui presente, também de quem for assistir, com calma, segurança e tranquilidade. E vamos encaminhando cada um até a nave Sophie. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então agora cada um já vai sendo encaminhado. Cada um pode ir observando aonde que vai, quem encontra, se vai para as câmaras. Observem, sem se preocupar. Alguns vão sentir, alguns vão visualizar. Apenas sintam, se entreguem. Relaxem e deixem que eles amparem vocês. Eu vou dar o comando atemporal aqui para que todos possam depois retornar em segurança. Mas cada um pode continuar pelo tempo que for necessário. Solicitamos então que todas as egrégoras auxiliem no momento necessário a fazer a reintegração dos corpos sutis de cada um aqui presente com calma, segurança e tranquilidade, desfazendo também os mecanismos de proteção e toda e qualquer tipo de conexão. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gratidão, pessoal.